E uma pessoa que tem acompanhado as transmissões de Maria e de Jesus está colocando que na Bíblia se mostra um Deus vingador e castigador, e que na Bíblia se fala da ira divina. A Bíblia foi escrita milhares de anos atrás, a situação era outra, a humanidade era outra, e graças à Bíblia também a humanidade se transformou, foi se transformando. Agora, na Bíblia tem certas coisas escritas que nós não sabemos qual foi a origem, foi traduzida, manipulada, e sabemos disso tudo. Não ao ponto de dela se tornar invalidada, não. Mas a Bíblia foi muito manipulada. E a Bíblia foi escrita quando nós éramos outros, quando o nosso nível evolutivo era outro. Então, hoje para nós, um Deus vingador, é impensável isso, não? Hoje para nós, a ira divina, o divino com ira, essa palavra ira tem uma conotação humana demais para a nossa concepção de hoje, do divino. Mas para a concepção daquele tempo, talvez fosse boa, devia ser boa, porque nos trouxe até aqui, essas coisas nos trouxeram até aqui. E hoje, para nós, ouvir falar em Deus vingador é um pouco inacreditável. Mas naquele tempo não era. E naquele tempo, talvez nós não pudéssemos ver Deus de outra maneira. Hoje nós já podemos. Por isso é que precisa um certo cuidado e precisa muito desapego para ler, não é, a Bíblia. Precisa muito cuidado e muito desapego e saber como devemos interpretar aquilo. Porque aquilo são leis, podem ter leis ali no fundo, mas nós precisamos ler aquilo com os olhos de hoje, com a nossa mente, com a nossa compreensão de hoje. E aqui está citando uma carta de São Paulo aos Romanos, onde fala da ira de Deus o tempo todo. Então, Paulo de Tarso falava a gente bárbara, de forma que falar a gente bárbara não pode ser como falar com pessoas cultivadas, falar com pessoas já espiritualizadas, não? Então, é preciso, ao ler Paulo de Tarso, extrair dali aquilo que é lei eterna. Porque mesmo falando para bárbaros, ali tem leis eternas. Então nós temos que saber distinguir o palavreado para os bárbaros e o palavreado que contém a vibração eterna. Nós é que temos que aprender a ler esses livros. E é bom mesmo que a gente entre em crise com essas coisas, porque aí vai aprendendo a ler. Ler com o coração, principalmente. Aqui uma pessoa pergunta com muita inocência se fantasmas existem. Fantasma é uma palavra que não é adequada para nós nos referirmos a todos os corpos astrais. Porque há corpos astrais que ainda têm ligação com a essência espiritual que os habitou. Então, um corpo astral que ainda tem ligação com essa essência é um corpo astral que pode, inclusive, nos ajudar em muitas coisas ou nos instruir em muitas coisas. Agora, um corpo astral que já está desabitado do seu ocupante e um corpo astral que está solto pelo espaço, sem ter um habitante dentro, é um corpo astral que tende a se dissolver. E enquanto ele não se dissolve, ele sem vida dentro, pode parecer para alguém um fantasma. Então, fantasma que eu conheço é isso, é um corpo astral desabitado e que tende a se dissolver porque não tem mais o que vitalize dentro. Então se abre um seu sentido etérico
e você vê uma coisa destas, você precisa não alimentar isto nem com o seu olhar. Se isto surge para você, você desvia o olhar daquilo, porque assim você não vai alimentá-lo. Porque assim você não vai colaborar para que ele continue andando por aí sem vida dentro e eventualmente atrapalhando as pessoas que os veem. Então, se fantasmas existem, o fantasma está aí, mas não diga que ele existe porque de repente ele pode se dissolver porque não tem nada dentro.